O arcabouço fiscal pode ser uma saída temporária. Endurece a responsabilidade fiscal e prima pelo equilíbrio das contas públicas. Nós estamos saindo de um teto de gastos para um piso de gastos. O governo cobrar de quem está fora da contribuição é legítimo e é justo. Reserva de mercado não resolve eficiência, não resolve menor preço. Quem é que leva as urnas eleitorais? São os Correios. Correios, correndo sozinho, chegou em segundo lugar. Se eu fosse trabalhador dos Correios, eu adoraria ver uma alta competição. A iniciativa privada faria um serviço postal de um município que não dá lucro? A Câmara começou a semana aprovando 2 acordos internacionais e o regime de urgência ao projeto que prevê punição a quem discriminar profissional da limpeza pública. Já na quarta-feira, outra urgência aprovada, dessa vez para o aguardado projeto do novo arcabouço fiscal enviado pelo governo. O objetivo da proposta é criar uma alternativa ao teto de gastos atualmente em vigor, mantendo as despesas abaixo das receitas a cada ano e usar as sobras apenas em investimentos, para manter sustentável a trajetória da dívida. Nós precisamos aprimorar o texto para que, no final de tudo, no grande debate, o texto a ser votado seja aquele que vai trazer o equilíbrio fiscal para o país. Porque o que, de fato, precisamos é uma reforma tributária. Na ausência da reforma tributária, o arcabouço fiscal pode ser uma saída temporária, mas precisa ter uma grande discussão. Esse é o momento alto do parlamento, porque nós estamos tratando de um tema que diz respeito ao país. Frente ao fim do teto de gastos, nós precisamos de um novo regime fiscal para garantir a estabilidade, para garantir previsibilidade e readquirir a confiança no Brasil perante o mundo e perante os agentes econômicos. O governo tem 8 meses para apresentar e agora no 5º já está com um projeto pautado com requerimento de urgência que é altamente insuficiente perto daquilo que existia antes, que era o teto de gastos e que muito bem tem servido ao Brasil até aqui. Essa matéria é uma matéria de país, uma matéria de Estado, que não importa quem é governo, quem é oposição. No nosso bloco, majoritariamente por todos os partidos que o integram, entendem que nós estamos votando uma coisa importante para o país, para colocar a economia nos rumos, para reduzir juros, para poder dar a contribuição do parlamento para resolver. Em vez de a gente respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, impondo limites ao custo da máquina, ele é o contrário. Vai estipular um piso de gastos para que a gastança corra solta, arrecadou mais, gasta mais, sem se preocupar com uma reforma administrativa, sem se preocupar com enxugar a máquina pública. O texto foi melhorado de forma significativa pelo relator. Ele traz gatilhos, traz vedações que irão obrigar que a meta fiscal nova, desse novo regime fiscal sustentável, seja cumprida. Isso é importante para o nosso país, é importante para trazer segurança para as nossas contas públicas, é importante para que avancemos na redução da taxa de juros, diminuamos o desemprego, tenhamos de volta o crescimento econômico do nosso país. O presente projeto apresentado, ele é uma velha opção que não deu certo já, de aumentar despesas, aumentar cobrança de impostos. É uma velha prática com a qual a gente não concorda. Nós temos um sistema muito melhor, que é o de teto de gastos. O presidente Lula já governou o Brasil por 8 anos. Em todos aqueles 8 anos, o governo teve muita responsabilidade fiscal, o país teve superávit, teve crescimento econômico e o Brasil batia recorde de emprego, mas também recorde de salário, recorde de renda. Nós erradicamos a fome, a miséria. Ou seja, para o presidente Lula, talvez nem fosse necessário a obrigatoriedade de uma lei como essa. Lamentamos
que, por exemplo, na orientação em que reivindica os 8 anos iniciais do governo Lula, não se lembre que aqueles 8 anos foram sem teto de gastos. Não havia teto de gastos naquele momento. E é exatamente para que o programa das urnas de Luiz Inácio Lula da Silva possa ser cumprido que o pessoal é contrário a esse arcabouço fiscal, a esse novo teto de gastos. E mais ainda contrários à urgência. Nós não estamos votando aqui o arcabouço fiscal enviado pelo governo. O que nós estamos votando aqui é um brilhante relatório do deputado Cláudio Cajado, que nós estamos denominando de regime fiscal sustentável, que nós queremos garantir ao Brasil que o texto do deputado Cajado endurece a responsabilidade fiscal e prima pelo equilíbrio das contas públicas. Hoje, cada brasileiro trabalha até final de maio para sustentar a máquina pública. Esse valor, essa quantidade de trabalho, suor e sangue vai ser aumentada, porque está se garantindo os gastos adicionais do governo, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma garantia de que vai ter aumento de arrecadação. Um momento tão importante para o Brasil, desse cenário inclusive mundial, em que nós precisamos reduzir juros, precisamos dar sinais claros de que temos compromisso sim com responsabilidade fiscal e com responsabilidade social, que é o que nós estamos fazendo. Esse arcabouço fiscal, ele é muito ruim para a nossa economia. Ele atrela o crescimento da despesa ao crescimento da receita. Nós estamos saindo de um teto de gastos para um piso de gastos. Ainda que o governo não atinja a meta de superávit primário, ainda terá um crescimento real da despesa de 0,6%. E isso vai aprofundar o país numa crise econômica muito grande. A gente quer dar previsibilidade, garantir uma estabilidade das contas públicas, que garante investimento, alocação de recursos financeiros para o Brasil, que naturalmente valoriza a nossa moeda, abaixa o câmbio, abaixa os juros e faz com que a economia possa voltar a crescer. A rede tentou incluir um texto melhor, propostas melhores no texto. Ainda não sentimos a abertura do deputado Cajado. Nós temos a esperança de poder dialogar sobre a matéria e, na votação do mérito, estar junto com o governo desde que haja mudanças no texto. O texto que temos hoje espreme os sonhos do povo brasileiro. A responsabilização, o que todos os deputados aqui colocavam, e não é uma responsabilização draconiana, não é uma criminalização, porque está certo o ministro Haddad, nenhum país criminaliza descumprimento de metas e nem o Brasil, mas uma responsabilização, por exemplo, de descumprir os gatilhos de redução da despesa obrigatória, de controle da despesa obrigatória, é absolutamente bem-vindo. O relator simplesmente está excluindo o Fundeb dos limites impostos, o que vem a trazer para a nossa educação uma grande preocupação, senhor presidente. Nós não podemos limitar os investimentos à educação. Não pode haver limites para os investimentos extraídos para o Fundeb. Esse regime fiscal, ele ataca a despesa com vistas ao endividamento público e reforça a possibilidade de haver um aumento da receita sem elevação da carga tributária dos atuais contribuintes. Agora, o governo cobrar de quem está fora da contribuição é legítimo e é justo. Nós não podemos aumentar a carga tributária de quem já paga, pessoa física ou jurídica, mas daqueles que têm condições de pagar, têm condições de contribuir e não fazem, o governo vai fazer com que haja essa justiça tributária, cobrando desses que não pagam hoje e não contribuem. Por 367 votos favoráveis e 102 contrários, os deputados aprovaram a urgência ao novo arcabouço fiscal. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que o projeto deve ser analisado em plenário na terça ou quarta-feira da semana que vem. Está aprovado o requerimento de urgência. Parabenizo a todos que contribuíram e informo ao plenário que esse projeto voltará na terça ou quarta-feira da semana que vem. Tempo necessário para
continuarmos as tratativas para sempre o aperfeiçoamento do texto. A quarta-feira acabou concentrando os debates do plenário esta semana com a votação do projeto que prevê contratação preferencial dos Correios por órgãos públicos federais para serviços que podem ser prestados pela iniciativa privada, como a entrega de encomendas. Pelo texto aprovado, caberá aos Ministérios do Planejamento e das Comunicações a regulamentação dos serviços postais que poderão ser contratados desta maneira. A proposta de autoria do deputado André Figueiredo, do PDT cearense, agora segue para análise do Senado. Ele vai submeter a consulta de preços. Se tiver igualdade de condições, e que na maioria das vezes o estará, certamente terá um benefício para a administração direta e evitará escândalos de corrupção que aconteceram em governos anteriores, onde ministérios sequer cotavam com os Correios porque já tinham acordos pré-estabelecidos com empresas privadas. O que este projeto quer é obrigar todos os serviços que não são monopólio do Correio a serem oferecidos a poderes públicos sem licitação. Isso é um enorme de um retrocesso. É um enorme de um retrocesso. Nós deveríamos estar debatendo aqui a privatização dos Correios, a abertura do mercado dessa e de outras estatais. Aqueles que defenderam a privatização já podem saber que isso não vai acontecer, porque os Correios já não estão no programa de privatização do Brasil. Eles são públicos, devem ser públicos e continuar sendo da nação brasileira. Este projeto obriga a qualquer ente público a contratar, dar preferência aos Correios, em detrimento de qualquer outra empresa que se esforce a fazer um atendimento melhor e mais barato. Ou seja, você, consumidor obrigatório do Correio, vai precisar pagar, evidente a mais, um serviço que não se sabe se vai ser melhor ou pior. O projeto tem um escopo muito positivo para fortalecer a mais que centenária empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para que ela possa, inclusive, estar no mercado, disputando com outras privadas, a sua tradição muito eficiente, aliás, de transportar, de comunicar, de fazer as entregas necessárias. E tem lugares em que o Correio, apenas o Correio leva, porque as empresas particulares não têm intenção de levar, então não tem problema, porque o Correio vai ganhar estação. O que é isso? Está sozinha. Então, reserva de mercado não resolve eficiência, não resolve menor preço. Resolve fazer com que essas empresas sempre temidas, porque vão entrar pessoas inescrupulosas e vão roubar os Correios novamente. Quem é que leva as urnas na eleitoral? São os Correios. Quem é que leva os medicamentos do SUS? São os Correios. Quem tem a maior capilaridade. Agora, inclusive, algumas empresas amigas de vocês fazem a operação nas grandes cidades e o que tem que ir para os pequenos municípios, que tem que ir para longe, elas próprias contratam os Correios para mandar a encomenda dela onde eles não querem chegar, porque dá prejuízo. Não se disse aqui, não vai obrigar, mas dar a preferência. Já ficou provado e comprovado. Correios, correndo sozinho, chegou em segundo lugar. Olhe nas ruas hoje, caminhões, vans do Mercado Pago. Tiveram que montar uma infraestrutura para vencer a incapacidade dos Correios. Boa parte aqui do plenário talvez não acreditava que os Correios não seriam privatizados. Mas foi a luta dos trabalhadores dos Correios, a organização das associações que compõem a base lá dos trabalhadores, dos sindicatos, das federações, que deram vida à nossa frente e nos ajudaram a fazer o debate aqui no Congresso Nacional. A questão é muito simples. Deve vigorar o interesse público. Qual é a melhor empresa para prestar esse serviço? No caso, é os Correios? Muito bem, vamos contratar os Correios. Não são os Correios? Não vamos contratar os Correios. É uma questão de razoabilidade. Não é uma questão de, olha, vamos proibir contratação do Correio, olha, vamos dizer que o serviço do Correio é ruim. O lucro dos Correios vem de menos de 7% ou de por volta de 7% dos municípios. Há municípios que não dão lucro, mas que têm serviços postais.
Agora me pergunto, a iniciativa privada faria isso? A iniciativa privada faria um serviço postal de um município que não dá lucro? Seguramente não faria. O escândalo do mensalão começou com os Correios, vamos lembrar isso. Estão construindo aqui todas as bases para um futuro mensalão aí de novo, com os Correios de novo no alvo. Segundo ponto, se eu fosse trabalhador dos Correios, eu adoraria ver uma alta competição e oferta de trabalho no serviço de Correios. Isso que é fundamental para o trabalhador, ele vai ter mais opções de emprego. Os Correios têm uma logística que atende o Brasil inteiro. Quem é lá dos rincões do Nordeste sabe perfeitamente quando nós tivemos como foi a pandemia, o que aconteceu naquele momento? Estava lá os Correios levando vacina, os Correios levam livros, os Correios estão atentos às demandas do povo. Uma iniciativa privada, a gente sabe perfeitamente de que ela não vai prestar esses serviços. Nós freamos um processo de privatização e nós estamos falando de uma política pública fundamental, que chega lá no extremo norte do país, no meu Amapá, que é fundamental entender o papel dos Correios. Então, portanto, é uma vitória do parlamento, é uma vitória do povo brasileiro, manter o patrimônio público nas mãos dos brasileiros e não do mercado. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. E para acabar com o preconceito, meu verso vai para ti, para que digam por aí que o teu trabalho na limpeza é para botar o pão na mesa com orgulho de ser gari.